No silêncio profundo da pré-história, muito antes do surgimento da humanidade, uma pequena família de dinossauros enfrentava a luta diária pela vida. Entre as folhas de uma floresta do Cretáceo, naquilo que hoje conhecemos como a Ásia, vivia um grupo de psittacosauros, criaturas de tamanho modesto, herbívoros que, apesar da aparência exótica, tinham algo em comum com os animais que conhecemos hoje: o instinto de proteger os seus filhotes. Eles não eram monstros, como tantas vezes foram retratados. Eram seres vivos, frágeis diante das forças da natureza, mas fortes no laço invisível do cuidado parental. Imagine uma cena há mais de 100 milhões de anos. O dia amanhece sobre uma paisagem verdejante, marcada por lagos, rios e encostas de terra fofa. Entre a vegetação rasteira, um adulto de psittacosauros vigia atentamente um pequeno grupo de filhotes. São dezenas deles, frágeis, ainda com corpos minúsculos, olhos atentos e cheios de curiosidade. Cada passo que dão é um risco, cada sombra pode ser uma ameaça. Mas eles não estão sozinhos. A figura protetora do adulto está ali, imóvel como uma sentinela, guardando cada movimento, cada brincadeira dos pequenos, cada tentativa desajeitada de explorar o mundo. Esse adulto não é um monstro. Ele não caça, não espalha terror. Ao contrário, dedica-se a vigiar, a proteger, a conduzir os filhotes a um local seguro. A imagem é de ternura, de cuidado, um reflexo do que vemos ainda hoje em aves e mamíferos modernos. A vida dos dinossauros não era feita apenas de violência e sangue. Era feita também de instinto, de sobrevivência em grupo, de cuidado com a prole. E talvez seja exatamente isso que torna esse fóssil tão especial. Pois em determinado dia, algo inesperado aconteceu. Talvez uma tempestade repentina, talvez o colapso de uma toca escavada em terreno instável. Ninguém pode afirmar com absoluta certeza, mas sabemos que foi repentino, rápido e brutal. O chão cedeu, a terra desmoronou, e em questão de segundos, o adulto e os filhotes foram engolidos por um abraço de areia e lama. Um silêncio eterno tomou conta do local. O que para eles foi tragédia, para a ciência, se tornaria uma cápsula do tempo, preservada por mais de 100 milhões de anos. O fóssil, descoberto no início dos anos 2000 na China, chocou o mundo. Ali, em uma única placa de rocha, repousavam os restos de 34 filhotes de psittacosauros, todos agrupados em torno do corpo maior de um adulto. Uma cena congelada para sempre no tempo. Uma mãe ou um pai, cercado por sua ninhada, unidos não apenas na vida, mas também na morte. É difícil olhar para esse fóssil sem sentir uma pontada no coração. Pois ali está a prova de que esses animais não eram apenas figuras de livros de ciência, esqueletos frios expostos em museus. Eram famílias, eram seres que viviam em comunidade, que protegiam os seus pequenos, que lutavam contra as mesmas forças implacáveis da natureza que, ainda hoje, ceifam vidas inocentes. A preservação desse momento único revelou muito mais do que ossos. Ela revelou comportamento. Ela revelou emoção. Mostrou que em meio à brutalidade do mundo cretáceo havia também ternura. O Psittacosaurus adulto poderia ter abandonado os filhotes na hora da tragédia, fugido para salvar a própria vida, mas não o fez. Permaneceu ao lado deles até o último instante. E por isso, a ciência pode hoje testemunhar um dos mais comoventes retratos de cuidado parental no registro fóssil. Não é à toa que esse achado se tornou símbolo de algo maior. Ele nos lembra que os dinossauros não eram monstros sedentos por sangue, como tantas vezes foram representados em filmes e na imaginação popular. Eles eram animais, tão reais quanto os pássaros que cruzam os céus hoje. Tinham medos, tinham instintos, tinham laços. Viviam, sofriam e também morriam em circunstâncias que não escolhiam. Ao estudarmos o Psittacosaurus e seus filhotes, vemos refletida a própria fragilidade da vida. O cuidado parental não surgiu do nada nos mamíferos modernos ou nas aves atuais.
Ele já estava presente nesses antigos ceratopsianos primitivos. Aquele adulto imóvel no fóssil não é apenas uma ossada. É um testemunho da dedicação de um pai ou de uma mãe que se recusou a abandonar a sua cria, mesmo diante da morte. Essa descoberta mudou a forma como olhamos para os dinossauros. Durante muito tempo, eles foram vistos como criaturas brutais, desprovidas de comportamento social, movidas apenas pela luta pela sobrevivência. Hoje sabemos que a realidade era bem mais complexa. Muitos dinossauros formavam bandos, cuidavam de ninhos, alimentavam filhotes. Alguns, como os psittacosauros, podiam ter dezenas de pequenos sob sua guarda. Isso exige energia, exige proteção, exige sacrifício. É o que torna esse fóssil tão marcante. Ele não fala de predadores ou caçadas. Ele fala de amor parental, de cuidado, de laços familiares. A cena fossilizada é triste, mas também profundamente bela. Vemos ali a imagem da vida interrompida de forma abrupta, mas também vemos a força da conexão entre gerações. Cada pequeno esqueleto repousa em proximidade com o adulto central, como se buscassem refúgio até no último instante. A posição não é caótica, não é um amontoado de ossos dispersos. É uma organização que revela que aqueles filhotes estavam juntos, agrupados, procurando calor e proteção. A ciência pode analisar medidas, morfologia, camadas de sedimento, mas o coração humano não pode deixar de enxergar, além disso, a ternura de uma família pré-histórica. Ao contar essa história, somos obrigados a refletir também sobre nós mesmos, sobre a maneira como olhamos para o passado e como projetamos nossos medos e fantasias nos dinossauros. Por muito tempo foram vistos como bestas apocalípticas, símbolos de destruição. Mas descobertas como essa nos lembram. Eles eram como os animais que hoje vivem ao nosso redor. Lutavam para comer, para sobreviver, para criar filhotes. Eles não eram monstros. Monstros somos nós, às vezes, quando escolhemos destruir em vez de proteger. O Psittacosaurus e seus 34 filhotes não contam apenas a história de uma espécie extinta. Eles nos contam uma história universal, a de que a vida sempre encontra um caminho de conexão, de cuidado, de sacrifício em prol da próxima geração. O fóssil é uma fotografia congelada de um ato de amor, ou pelo menos de um instinto que se manifesta como tal. E essa imagem atravessa milhões de anos para nos tocar no presente. Feche os olhos por um instante e imagine o desmoronamento repentino, o som da terra cedendo, os filhotes se encolhendo em pânico, o adulto erguendo a cabeça, talvez tentando resistir, talvez tentando cobrir os pequenos com seu corpo. Depois o silêncio, depois a escuridão. E então, milhões de anos de espera até que mãos humanas cuidadosas descobrissem aquele túmulo coletivo, trazendo de volta à luz uma história esquecida. Uma história que não fala de monstros, mas de vida. Uma história que não fala apenas de morte, mas de laços eternos. Hoje, ao visitar um museu e contemplar esse fóssil, não vemos apenas ossos. Vemos a lembrança de uma família. Vemos a fragilidade da vida diante das forças da natureza. Vemos o reflexo de comportamentos que ainda nos são familiares, mesmo em criaturas que habitaram o planeta muito antes de nós. Vemos, sobretudo, a verdade que atravessa eras, que proteger os pequenos sempre foi uma das maiores expressões da vida. E assim, o Psittacosaurus e seus filhotes continuam vivos. Não em carne e osso, mas na memória da Terra e na emoção que despertam em cada um que conhece sua história. Eles nos lembram que, sob as camadas de rocha, não estão apenas fósseis. Estão histórias de coragem, de cuidado, de amor, histórias que nos mostram que, no fundo, a vida sempre foi muito mais do que luta e morte. Sempre foi também sobre a esperança depositada na próxima geração. E talvez seja por isso que, mesmo extintos há milhões de anos, ainda sentimos tanto por eles, pois nos reconhecemos naquela cena congelada. Reconhecemos no Psittacosaurus algo que existe em nós, a capacidade de proteger, de amar,
de permanecer ao lado dos nossos até o último instante. E assim chegamos ao fim dessa história. Uma história que não fala de monstros, mas de vida, de cuidado e de amor congelado no tempo. O Psittacosaurus e seus filhotes nos lembram que, mesmo em um passado tão distante, existiam laços que uniam gerações, existia sacrifício e existia esperança. Se essa história tocou o seu coração e você acredita que mais pessoas deveriam conhecer esse lado sensível e verdadeiro dos dinossauros, eu peço que deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. E se você ainda não é inscrito, se junte a nós e ative o sininho para não perder os próximos documentários que estão por vir. Cada apoio seu fortalece esse trabalho e nos permite manter viva a memória dessas criaturas incríveis. Obrigado por assistir até aqui. E nunca se esqueça, os dinossauros não foram monstros, foram seres vivos e suas histórias merecem ser lembradas.